Boa noite, pessoal. Hoje é dia 7 de maio de 2024. Seria, né, um encontro ordinário do grupo de estudos, Ecologia e Marxismo, mas em função, né, dos graves acontecimentos em várias partes do país, né, não só na região sul, né, inclusive os fenômenos climáticos extremos, né, que estão acontecendo, por exemplo, sobre o centro-oeste e o sudeste, né, que é essa onda de calor, né, com uma grande massa, né, de ar quente, impedindo a subida da umidade, também é um evento climático extremo. Né? Estamos aqui no Rio de Janeiro com a temperatura 5 graus acima do esperado para essa época do ano. Né? E, além disso, também, né, vimos recentemente alerta de tempestade, né, para Sergipe e Alagoas. Né? Então, pelo menos, esses 3 eventos climáticos extremos estão acontecendo nesse momento no território nacional. Né? Então, em função disso, mas claro, né, que especialmente em função da situação, né, no Rio Grande do Sul, a gente resolveu, então, ao invés de fazer o nosso encontro ordinário com os membros do grupo, né, a gente hoje começaria a leitura do 11º capítulo do Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marx. Né? Então, nós decidimos fazer esse encontro aberto, extraordinário, né? Com o título, é o mesmo título da coluna, né, que eu publiquei no Contrapoder. Na verdade, acho que ainda não foi publicada, né? Que é A Tragédia no Sul e a Mobilização Popular pela Sobrevivência. Eu escrevi esse texto, esse artigo rapidamente, né, no calor aí dos acontecimentos, né, e preparei uma apresentação. O Antônio me disse que já foi publicado. Maravilha, eu tenho que compartilhar, então, depois aqui do grupo. Então, a gente né, vai fazer... Eu preparei uma apresentação baseado, né, no encontro. Eu tenho que desligar aqui as notificações do meu WhatsApp pelo computador, né? Pelo visto, vocês devem estar ouvindo o barulho aí. Não sei por que até que está ativado. Normalmente eu desativo. O que aconteceu? Bom, enquanto eu vou fazendo isso, só explicando o seguinte, né, para quem está chegando pela primeira vez. Esse grupo de estudos ele surgiu como uma resposta a provocações, né, do professor Eduardo Sabarreto, publicadas no início do ano passado, num texto chamado Por uma Ciência Social das Mudanças Climáticas. Acho que é esse, mais ou menos, o nome do texto. O grupo de estudo está fazendo um ano, eu acho que foi no dia 5 de maio, que a gente fez a nossa primeira reunião, no ano passado. E o objetivo desse grupo de estudo, né, a partir da provocação do Eduardo Sabarreto, em primeiro lugar, tentar contribuir, né, com esse desafio que ele lançou, né, sobre a importância da gente desenvolver, né, uma ciência social das mudanças climáticas. Não no sentido de criar uma nova disciplina específica, não é nesse sentido, mas no sentido, né, de que as ciências humanas, né, passem a ter como objeto, né, com bastante prioridade, né, o debate sobre as mudanças climáticas, sobre o colapso ambiental, de uma maneira geral. Né? E aí também, nesse texto, né, o Eduardo fala da importância, né, da gente mobilizar o repertório teórico do marxismo para poder compreender, né, as mudanças climáticas, o colapso ambiental. Então, é importante falar essas coisas para vocês antes de eu começar a apresentação, né, para ninguém ter expectativa de ver uma apresentação feita por um cientista do clima. Então, claro que eu vou
fazer várias referências a eles, né? Mas o objetivo do nosso grupo de estudos, né, é contribuir para a mobilização, né, do arcabouço teórico marxista na construção dessa ciência social das mudanças climáticas. Então, eu vou começar a compartilhar a apresentação aqui com vocês. Encontro aberto extraordinário, né, 7 de maio de 2024, as tragédias do Sul e a mobilização popular pela sobrevivência. Eu queria só pedir para o pessoal manter os microfones desligados. Eu não estou conseguindo enxergar o aplicativo aqui quando eu faço. Vamos lá. Se tiver algum problema, vocês podem ligar o microfone e me avisar. Bom? Então, as tragédias do Sul e a mobilização popular pela sobrevivência. Essa apresentação aqui tem 3 ideias centrais que eu quero discutir com vocês. A primeira, o capitalismo nos introduziu na era das catástrofes. 2, o colapso ambiental é uma crise do modo de produção capitalista e só pode ser superado com a mudança para outro modo de produção pós-capitalista. E a terceira ideia, o papel dos marxistas nesse momento deve ser apostar todas as fichas na mobilização popular pela sobrevivência. Então, primeiro, eu separei poucas imagens, alguns exemplos, entre muitos outros, das catástrofes que aconteceram de agosto para cá. E eu procurei selecionar catástrofes, né, com essa cara de mini-apocalipse, como a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul. Então, essa aqui, a primeira notícia, 10 de agosto de 2023, incêndio no Havaí. As impressionantes imagens da destruição na ilha de Maui. Não sei se vocês lembram disso, a ilha inteira pegou fogo, a população teve que se jogar no mar, várias pessoas morreram afogadas, né, porque ali o mar do Havaí, né, a gente tem uma ideia de como é que é. Essa provavelmente ainda é a maior tragédia climática em número de mortos, né, da história, que foi a enchente na Líbia, né, que é a notícia, né, do dia 14 de setembro de 2023, fala que as mortes podem chegar a 20 mil. A última atualização que eu vi, né, já há algum tempo atrás, do número de mortos é que haviam 10 mil corpos encontrados e 10 mil pessoas desaparecidas. Isso aí foi uma tempestade que choveu cerca de 900 milímetros em 24 horas na Líbia. Na época, eu calculei, isso dava mais de 3 anos de chuva, né, porque a Líbia tem, né, a chuva é muito pequena, muito pouca umidade, né, e provocou a destruição de 2 barragens. Né, e as barragens varreram, né, 2 cidades, pelo menos, né, matando esse conjunto aí absurdo de pessoas, né, provavelmente cerca de 20 mil pessoas. Aqui a notícia, né, do Chile, 4 de fevereiro de 2024, né, um grande incêndio, uma tempestade de fogo, né, que atingiu Valparaíso e Vina del Mar, né, também provocando, acho que centenas de mortes, cerca de 500 mortes, e uma devastação, né, apocalíptica da região. Bom, por que que esses fenômenos estão acontecendo? A gente tem aqui a notícia de 8 de fevereiro, né, já dando conta de que o planeta registra 12 meses seguidos de temperatura 1,5 acima da era pré-industrial. A superfície dos oceanos também está superaquecida, né, com um novo recorde de temperatura média de janeiro
de 20,97%. Então, apesar do Acordo de Paris ter colocado como meta, né, manter o máximo de aquecimento em 2 graus, boa parte da academia, dos ambientalistas, se manifestava dizendo que 1,5 graus era o limite de segurança, que a partir daí, né, a gente já viveria, né, uma situação de incerteza sobre o futuro. Então, nós estamos há 12 meses, isso não significa, né, que a gente não possa ver essa temperatura cair um pouco nos próximos anos, né, mas parece, né, até onde eu entendi, que 1,2 graus de aquecimento seria o patamar mínimo para onde a gente retornaria com o patamar máximo, né, que a gente retornaria com o fim do El Niño. Então, seguindo ainda na primeira ideia, né, o capitalismo nos introduziu na era das catástrofes. Aqui, essa imagem foi usada pelo professor Luiz Marques no encontro aberto aqui do nosso grupo de estudo, no dia 5 de dezembro. Aliás, o professor Luiz Marques vai voltar a participar do encontro aberto de junho. Então, ele pegou aqui, né, 4 frases que ele retirou do trabalho do James Hansen, né, e outros, de 23 de dezembro de 2021. Mas já tem outras publicações mais recentes. Aliás, tem 2 datas diferentes aqui, agora eu fiquei na dúvida de qual é a data desse trabalho. Tem trabalhos mais recentes reafirmando, né, essas questões, inclusive aumentando o nível de preocupação. Então, essas 4 declarações aqui são fundamentais. Já não há chance de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus. O teto de aquecimento global de 1,5 graus será ultrapassado nesta década. O aquecimento global de ao menos 2 graus já é inevitável no futuro da Terra. Esse nível de calor, 2 graus, ocorrerá em meados do século. Então, pessoal, tudo que a gente tem visto acontecer até agora no planeta tem acontecido, né, a partir dessa média dos últimos 12 meses de 1,5 graus. Só que o James Hansen, um dos principais climatologistas do planeta, né, e vários outros indicam que já é inviável, né, a gente não ultrapassar os 2 graus. Tem até outros cientistas que falam ainda nos anos 30, não até 2050, a ultrapassagem desses 2 graus. Então, o que a gente está vendo nesse momento, né, não é ainda o que a gente pode chamar de novo normal. A gente, né, provavelmente está numa transição, né, no início de uma transição para um planeta mais hostil. E, pelo menos, até 2 graus, a gente já vai ter que conviver, né, com esse planeta mais hostil. Por que se afirma isso? Olha só. Esse Michael Mann, né, também no trabalho publicado em 1º de abril de 2014. Né, quer dizer, há mais tempo, né, até, já se trabalhava com essa condição, né, de que a gente ultrapassaria os 2 graus. Né? A Terra cruzará o limiar perigoso do clima até 2036. E por que ele diz isso? Porque para não se ultrapassar o limiar de mais 2 graus, os níveis de CO2 na atmosfera devem se manter abaixo de 405 partículas por milhão. Ano passado, 2023, nós ultrapassamos, né, 420 partículas por milhão. Então, na verdade, a gente já pode afirmar não só, né, que nós certamente iremos ultrapassar os 2 graus, como estamos a caminho de temperaturas ainda maiores. E o que a gente precisa buscar? Eu achei essa informação importante para o nosso debate aqui hoje. Aí, voltando ao James Hansen, né? Se a humanidade quiser preservar um planeta parecido
com aquele no qual a civilização se desenvolveu e com o qual a vida na Terra está adaptada, evidências paleoclimáticas e as mudanças climáticas em curso sugerem que o CO2 precisa ser reduzido dos níveis atuais ao máximo de 350 partículas por milhão. Então, na maior parte da história, né, a gente, da história, né, nesse sentido, depois da pré-história mesmo, né, a gente teve, em média, 300 partículas por milhão na atmosfera. E aqui ele fala um planeta parecido, né, porque muitos efeitos não vão retornar, né, não vão ser revertidos totalmente. Muitas mudanças que terão acontecido, a gente pode até voltar a ter um planeta, né, habitável, sem risco. Né? Mas, para isso, mas isso não significa que ele vá voltar a ser o que era antes. Né? Ele pode voltar a não nos ameaçar, mas ele não volta a ser o que era antes. Essa imagem aqui, o Luiz Marques também apresentou no encontro do dia 5 de dezembro. Ela, eu acho que é bem ilustrativa, né, do que nós estamos, do nível, pelo menos do nível de incerteza, né, em que nós estamos nos introduzindo. Então, aqui, ó, à esquerda, é 20 mil anos atrás. Deixa eu botar aqui o apontador. Ó, aqui, ó. 20 mil anos atrás. Tá? A temperatura era, né, quase menos 3 graus abaixo, né, dessa marca aqui, que é a marca que nos interessa, que é o início da agricultura. O 0 grau está aqui, tá? No início da agricultura. Então, a gente vem, né, um grande período de aquecimento, né, com uma pequena interrupção aqui, mas que é retomado. E desse período aqui, que é cerca, né, de 10 mil anos atrás, né, até a Revolução Industrial, a temperatura subiu mais um pouco, quase, mas não chegou a ser 1 grau acima do período posterior, né, do período do surgimento da agricultura. Né, e estava, né, os negacionistas do clima adoram falar, são os ciclos naturais do planeta. Bom, esse gráfico aqui, né, mostra que, pelo menos, né, há 4 mil anos até a Revolução Industrial, o ciclo natural era de queda da temperatura. E a Revolução Industrial, né, não só reverte a tendência de queda, como estabelece uma tendência de subida que é absolutamente antinatural. Né? Em nenhum momento da história climática do planeta, né, a gente vai encontrar esse tipo de reta aqui. Né? E logo a partir da Revolução Industrial. Né? Aqui, o último dado são daqui a 4 mil anos. Né? Então, essa pequena inclinação aqui representa, né, algumas centenas de anos, né, ou menos. Mas, vejam aqui, né, aliás, não chega a ser centenas de anos, né, por isso está tão inclinado. Olha aqui as legendas. Né? Agora, 1,1 grau, já está um pouquinho desatualizado. Né? A gente já está um pouco acima aqui desse, está no meio aqui, pelo menos nos últimos 12 meses. Né? É a expectativa antes de 2050, segundo, né, as políticas atuais, com a manutenção das políticas atuais. 3 graus, tá vendo? Entre 2050 e 2100, né, porque a expectativa, né, antes de 2100, mantidas as tendências atuais, é chegar a 4 graus de aquecimento. Então, pessoal, e vindo aqui para a segunda parte, né? O colapso ambiental é uma crise de modo de produção capitalista e só pode ser superado com a mudança para outro modo de produção pós-capitalista. Aí, em primeiro lugar, eu quis chamar a atenção, né, para uma coisa que, muito, né, que a gente aprendeu, né, eu, pelo menos, aprendi aqui com a leitura
do Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marx, né, que é o livro que a gente está estudando já desde o ano passado, né, mais de 700 páginas, é um grande inventário que o Luiz Marx faz sobre o colapso ambiental. Né. A primeira parte do livro do Luiz Marx, ele vai chamar justamente, né, parte 1, a convergência das crises ambientais. Então, ele vai ficar, né, os primeiros 9, são 11 capítulos a primeira parte, né, pegando cada um dos aspectos, né, que cada um dos tipos, né, das diferentes crises ambientais que vem provocando o colapso que nós vivemos. Né. E é assustador, porque, em alguns momentos, a gente é obrigado a suspeitar que a queima dos combustíveis fósseis, as mudanças climáticas podem nem ser o pior problema que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Né? Porque, por exemplo, o desaparecimento dos insetos, né? a chamada hipobiosfera que está sendo construída, ela também é efeito das mudanças climáticas, mas ela também é efeito, né, da derrubada de florestas, da interrupção, né, dos fluxos normais dos rios, né, por conta das barragens, das represas, das hidrelétricas, né, por conta, especialmente, né, das atividades da agropecuária, né, com a utilização de toda a química, né, que se coloca no solo. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção, eu não vou me aprofundar em cada um dos pontos, né, porque senão a apresentação vai ficar grande demais. Né? Mas é muito importante a gente ter essa noção, né, de que nós não estamos tratando só, né, de uma crise climática ou de uma emergência climática. É um colapso ambiental, né, que é uma convergência de crises ambientais, entre elas, a mais, né, evidente, a que chama mais atenção é, né, a crise climática. Essa arte aqui é do chamado limites do crescimento. Desculpa, limites do crescimento, não, limites planetários. Né? São diversos limites planetários que nós estamos ultrapassando, né, nesse momento no planeta. Deixa eu só abrir aqui a tradução, que eu esqueci de abrir antes, para eu poder ler melhor para vocês. Né? Então, os itens são integridade da biosfera, mudança do clima, novas entidades, depressão do ozônio estratosférico, aerossóis atmosféricos, acidificação oceânica, ciclos biogeoquímicos, uso de água doce, mudança no uso da terra e integridade da biosfera. Agora, vejam só. Né? Isso aqui é a situação, né, a última atualização dos limites planetários. Mas chama muito a atenção, além da gente observar, né, como que quase todos os limites estão sendo ultrapassados, já foram ultrapassados, né, porque o limite, né, era para ser aqui, dentro do globo. Né? Então, para fora aqui, né, já é o quanto a gente vem ultrapassando cada um desses limites. Agora, vejam a aceleração dessa ultrapassagem. Em 2009, eram 3 limites ultrapassados. Em 2015, 4 limites ultrapassados. Em 2022, 5 limites ultrapassados. E em 2023, ano passado, chegamos a essa marca de 6 limites planetários ultrapassados. E aí, a gente precisa, né, talvez, o negacionismo mais difícil de superar nesse momento, até porque, né, ele implica uma série de questões. Né? Ele implica até
o quanto o consumismo faz parte, né, do ideário de felicidade das nossas sociedades, né? Ele implica compreender, né, que, infelizmente, né, o modo, ou felizmente também, por outros lados, o modo de vida, como nós conhecemos hoje no planeta, ele já está comprometido. E não há solução, esse talvez seja um dos últimos níveis que a gente precisa superar, difícil até por conta de todo o capital investido, né, em fazer com que essa ilusão se mantenha, de que é possível um capitalismo verde, de que é possível uma transição energética dentro do capitalismo, né, de que é possível apenas alguns ajustes no modo de produzir e no modo de consumir, que a gente sai dessa crise. Né? Então, eu fiquei pensando, né, entre as várias maneiras de fazer esse debate sobre por quê, né, que isso é uma crise do modo de produção capitalista, eu resolvi apostar nessa lógica aqui. Nenhum sistema que dependa de crescimento infinito pode se sustentar sobre uma base material finita. Né? Ou, em outras palavras, todo organismo, né, seja ele orgânico ou social, que precise crescer infinitamente sustentado sobre uma base material finita, tende ao colapso. E eu escolhi essa lógica aqui, essa frase com essa lógica, porque desde 1972, né, um grupo conhecido como Limites do Crescimento, né, vem a cada, né, período recalculando, né, tentando prever, tentando analisar quando será o colapso do capitalismo. Porque ainda é uma questão se o capitalismo vai colapsar ou não. Desde 1972, né, esse grupo de cientistas estuda, usa modelos matemáticos, computadores, supercomputadores para fazer, né, essa modelagem, tentando prever quando que seria o colapso do capitalismo. E cada atualização ou recalibração, né, como eles falam, né, vem apresentando um cenário mais grave, um cenário pior, né, sobre esses limites do crescimento. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela é a última atualização. O pontilhado é a situação atual, né? A última avaliação deles. Né? O meu inglês é péssimo, né? Esse é o business, não sei o que, usual. Né? E a linha contínua é a recalibração de 2023. Vamos lá, cor por cor. Né? Recursos naturais não renováveis. Né? Então, eles aumentam, né, em 1900, quando começa, até 2100. Aqui, em 1900, eles calculam, né, para cima em relação à última recalibração, né, e praticamente encerra igual aqui, né, os recursos naturais não renováveis que estarão disponíveis para a humanidade em 2100. Aqui a poluição persistente. A poluição persistente, a avaliação inicial, né, é praticamente a mesma, né? Mas vejam só a diferença. Né? Na última avaliação, eles, né, aqui, sei lá, por volta de 2040, calculavam o início de uma queda brutal da poluição persistente. Eles não avaliam mais assim. Né? Ao contrário, né? A queda da poluição persistente está quase lá em 2100. População. Isso aqui é gravíssimo. Né? Então, a população em 1900, né, é igual, né? Não teria por que ser diferente. Né? Aqui, no pontilhado, na última recalibração, eles já identificavam o início de uma queda da população, né, a partir de pouco depois de 2025, né? E para 2100, eles estavam avaliando, nessa linha que é 4 bilhões, né? Então, que em 2100 a gente chegaria a 4 bilhões e
Agora, eles calculam que em 2100 a população do planeta vai estar abaixo de 3,5 bilhões de habitantes, né? Ou 3 bilhões de habitantes, abaixo de 3 bilhões de habitantes, né? Depois tinha que ver direitinho onde é que dá essa reta aqui. Mas é uma população significativamente menor do que a que nós estamos encontrando hoje, né? E aí, as próximas duas cores aqui, eu acho que indicam por que essa expectativa de queda tão brutal da população, né? Não é em função de políticas de planejamento familiar, de acesso a anticoncepcionais, etc., né? Na verdade, a população mantida as tendências atuais chegaria mais ou menos, segundo algumas estimativas, a 11 bilhões de habitantes em 2100, né? Mesmo com todos os avanços aí nas políticas de planejamento familiar, né? Olha aqui, o verde, a produção de alimentos. Isso aqui é uma das coisas que me deixa mais preocupado, né? O pico da produção de alimentos, o início da queda abrupta da nossa capacidade de produção de alimentos, estão aqui, ó, anteriores a 2024. Então, esse processo que nós estamos vivendo já de quebra de safra pelo planeta inteiro, né? Agora, a situação no Rio Grande do Sul vai ser muito problemática para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira, mas a previsão atual, né? Aqueles também previam uma queda, né? No pontilhado já havia essa previsão de queda, mas agora é uma queda abrupta. E começando, né, um pouco depois, mas de uma maneira mais abrupta ainda, a produção industrial, a nossa capacidade de fazer produção industrial. Então, ela também está aqui, né, próximo de, desculpa, basicamente 2025 também, né? Antes de 2025. A queda da nossa capacidade de produção industrial, né? Ficando lá, ó, praticamente no nível de 1900, né? Quando a gente chegar em 2100. Então, pessoal, e além disso, a gente ainda tem que refletir sobre isso aqui, ó. O capitalismo em crise econômica e estrutural precisa de mais e não menos exploração da força de trabalho e do meio ambiente. A gente, desde os anos 70, vem vivendo uma sucessão de crises, quer dizer, desde sempre, né? Mas a partir dos anos 70, a gente passa a ter crises do capital, né? Cada uma delas fazendo com que não se retome a média de crescimento do PIB mundial ao patamar anterior à crise. Isso leva muitos teóricos, né, a falarem nessa crise econômica estrutural, em que o capitalismo ele não teria mais a capacidade, inclusive, de inserir, né, novas massas no mercado consumidor. Bom, aí indo para a terceira ideia, né, que eu preparei para essa apresentação de hoje. O papel dos marxistas, nesse momento, deve ser apostar todas as fichas na mobilização popular pela sobrevivência. Então, o primeiro slide, né? Mantidas as tendências atuais, seguiremos avançando em direção ao colapso ambiental até o limite da capacidade de funcionamento da economia de mercado e dos estados nacionais, ameaçando a sobrevivência da humanidade e de inúmeras espécies, né? E o que é que eu estou chamando essencialmente de tendências atuais aqui, além de tudo que eu já falei, né? Inclui também a falta de perspectiva de superação do capitalismo colocada hoje no horizonte. A gente, né? Isso eu escrevi no meu artigo, a classe trabalhadora precisa entrar em campo com o seu programa, e eu escrevi na minha última coluna
do Contrapoder, e o último encontro aberto do grupo de estudos foi para discutir essa coluna, né? O título era o Programa da Classe Trabalhadora pela Sobrevivência. Um debate necessário. Porque, para reverter as tendências atuais, a gente precisa que a classe trabalhadora entre em campo com seu próprio programa, para que a gente consiga, né, superar o modo de produção capitalista, né, e colocar a humanidade numa rota de construção da sobrevivência. Não, mesmo, né, que a gente fizesse a revolução amanhã, no mundo inteiro, né, isso não significa que a gente vá deixar de enfrentar, né, todos os desafios já colocados pela impossibilidade da gente evitar o aumento de 2 graus, né, mas, quem sabe, a gente conseguiria evitar o aumento de 3 ou 4 graus. Né? Então, isso significa que a gente, né, ainda tem... quanto mais a gente demorar, né, a conseguir superar o capitalismo, mais difícil será impedir que a gente alcance 3, 4 graus ou temperaturas superiores. Mobilização popular para enfrentar os desafios imediatos à sobrevivência. Então, aqui, inclusive, né, a gente já tem muito, né, a registrar nesse processo de crise no Rio Grande do Sul. O próprio governador do estado reconheceu que a dimensão da tragédia lá é tão grande que, sem a entrada da sociedade, né, dos voluntários, etc., para ajudar a resgatar a população, ajudar a acolher, etc., o Estado não teria condições de fazer esse enfrentamento. Mas a nossa mobilização popular, ela precisa também, né, atingir os desafios imediatos à sobrevivência, que não são fruto exatamente, né, do colapso ambiental, mas fazer a ligação, né, entre os desafios apresentados pelo colapso ambiental com os desafios apresentados pela crise econômica estrutural do capitalismo, né, que se manifesta, por exemplo, na precarização das relações de trabalho, na uberização e etc. Mas não basta, né, a mobilização popular para, né, enfrentar os desafios imediatos da sobrevivência. A gente precisa da mobilização popular para derrubar o capitalismo e suas instituições. Né? O capitalismo, por mais que ele se comporte atualmente, né, como vamos dizer assim, um zumbi, né, porque ele, de certa maneira, já morreu. Né? Ele não é capaz mais de produzir vida. Mas o capitalismo não morre de morte morrida. Né? Ele fica aí, o morto-vivo, né, produzindo, distribuindo a morte, né? Inclusive na forma da necropolítica, enquanto ele não for derrubado, né? Enquanto a gente não criar condições políticas, organização e consciência, né, popular para construir esse processo, né, de poder popular, de dualidade de poder, né? Até porque o capitalismo é um modo de produção que é sustentado por inúmeras instituições, inclusive desse Estado. Né? O Estado que nós temos não é uma democracia. Né? Isso aí é o nome que o capital deu para o regime deles. Né? Mas é uma plutocracia, né? É uma democracia não democrática. Né? Certamente não é o que falou o Abraham Lincoln, né? O poder do povo, pelo povo e para o povo. E por que é tão importante, né, colocar em outros termos a derrubada do capitalismo e das suas instituições? Porque nós precisamos da socialização das decisões sobre a alocação dos meios de produção e forças produtivas. E, para fazer isso, a gente não pode estar no capitalismo. No capitalismo,
o objetivo, né, central, que norteia as decisões sobre a alocação dos meios de produção e forças produtivas, né, é a busca do lucro. Né? Como eu falei lá atrás, o capitalismo necessita de crescimento permanente da economia. Senão, o capital não consegue realizar as suas taxas de lucro. Né? Não consegue realizar o lucro. Então, para que... Né, e nós precisamos que essas decisões, né, sejam socializadas para que o objetivo passe a ser salvar as vidas das pessoas, né? Construir a saída do colapso ambiental, construir uma nova sociedade, inclusive sem, né, os mecanismos que poderiam repetir uma crise ambiental. Uma delas, a brutal desigualdade social, política, econômica que existe no mundo de hoje. Então, né, nosso objetivo, né, retomando, né, o programa marxista clássico, né, a destruição do Estado burguês, né, a superação das democracias de fachada por um sistema político radicalmente democrático. E, para concluir, dizendo que eu falei que o capitalismo é um zumbi, ele está morto, né? As classes dominantes do planeta, em algum momento, né, vão precisar também abandonar a economia de mercado, né? Também optar pelo planejamento. Não há sobrevivência. A questão é as mudanças, né, que o grande capital, que as classes dominantes podem realizar no sistema, não terão como objetivo salvar vidas, reduzir as desigualdades, etc. Né? Ao contrário, eles vão tentar, né, em algum momento, a não ser que sejam burros demais da conta, né, estabelecer um planejamento autoritário da economia, né, e da vida social, de uma maneira geral, com o objetivo, né, de manter seus privilégios, né, de tentar sair da crise ambiental reproduzindo uma sociedade com privilégios, com privilegiados. Né. Então, não tem dúvida. Eu não acho que o futuro vai ser a luta entre o planejamento e a economia de mercado, sem planejamento. Acho que a luta será essencialmente entre o planejamento democrático e o planejamento autoritário. Bom, pessoal, foi isso que eu preparei, né, para fazer o nosso debate de hoje. Está aberta a palavra, né, se o pessoal pudesse escrever usando esse mecanismo de levantar a mão, né, é melhor, porque aí já fica ordenado ali. Acho que eu não dei boa noite para várias pessoas que entraram depois, né, então sintam-se todos cumprimentados. Né, e, por favor, façam uso da palavra para a gente ter um debate. Né? O debate depende essencialmente da participação de vocês.